Olá, nós estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar um tema que é absolutamente atual e importante. Como as emoções influenciam na política. Nós temos uma memória recente de um processo eleitoral que teve uma forte influência das emoções, né? E nós precisamos compreender melhor como que as pessoas votam, como é que as pessoas se colocam no mundo frente aos desafios de reconhecer o diferente, o diverso, sair da sua bolha, né? Para isso nós convidamos um time de especialistas, que eu vou apresentar agora, né? O Paulo Henrique Fernandes Silveira, muito obrigado por estar aqui. Obrigado a você. Ele é doutor em filosofia pela USP, professor e pesquisador da Faculdade de Educação da USP, faz parte do grupo de pesquisa Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória, do Instituto de Estudos Avançados da USP, coordena o grupo de estudos sobre educação, filosofia, engajamento e emancipação, e tem uma experiência na área de filosofia, educação, com ênfase nas histórias das ideias, atuando principalmente nos temas de ensino da filosofia, filosofia da educação e teoria sobre emancipação e engajamento intelectual. Contamos também com a presença da Rosimeire Segurado. Muito obrigado também por estar aqui. Ela é doutora em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, fez um pós-doutorado em Comunicação Política pela Universidade Rei Juan Carlos de Madrid e atualmente é pesquisadora da PUC de São Paulo e coordenadora do curso Mídia, Política e Sociedade da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo. Sua ênfase é em estudos eleitorais, movimentos sociais, atuando principalmente nos temas mídia e política, internet e política, comportamento político e políticas do comum. Muito bom. E temos também conosco o Paulo Endo. O Paulo Endo é psicanalista, é livre-docente da USP e ganhou o Prêmio Jabuti em 2005 com a publicação do seu doutorado, que era A Violência no Coração da Cidade, um estudo psicanalítico. Ele é coordenador do grupo de pesquisa de Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória do IEA da USP, e tem uma experiência na área de psicanálise, atuando principalmente nos temas psicanálise, teoria social e política contemporâneas, violências urbanas e institucionais, memória social, política e cultura. Muito obrigado por todos. Nós temos aqui, como vocês veem, um time de primeira, né? Mas o tema é complexo, né? Quer dizer, nós normalmente temos uma visão racionalista dizendo que a lógica nos leva a concluir as coisas e a tomar iniciativas e atitudes. E eu tenho procurado estudar um pouco esse tema e vejo que as emoções têm um lugar muito importante nos processos decisórios, né? Eu queria que vocês nos contassem, para os telespectadores, para nós aqui, dizer, que papel teve a emoção nesse processo eleitoral e como que isso foi conduzido? Você quer começar? Posso começar. Bom, me chamou a atenção, né, como intelectual, como cidadão, né, acho que de muita gente, a escolha de um presidente, um conjunto de governadores associado à imagem do autoritarismo, né, prometendo segurança, ligados, né, no caso do presidente, a uma formação militar, ou alguns ligados ao judiciário, mas com um forte discurso autoritário, né? Então, o que eu tenho pensado, refletido em textos e com colegas na academia e as coisas que estou estudando, né, uma espécie de retorno de um autoritarismo que eu já não esperava mais. Pensava que com a redemocratização, né, após a ditadura militar, tivéssemos, né,
abrindo caminhos e perspectivas para transformações sociais, para a escolha de candidatos cada vez mais afinados com mudanças importantes na sociedade necessárias, né? Então parece que há um recuo, né? E aí a questão que você coloca, muito importante, quer dizer, que emoções, que tipo de desejos, né, poderiam ter motivado o eleitorado, a população de modo geral, né, a votar em figuras, não só o presidente, mas outros governadores dos principais estados, pelo menos no Sudeste, né, com esse perfil autoritário, né, que tipo de emoções, né, poderiam estar motivando isso? Né? Uma referência comum para mim e para muitos intelectuais é tentar retomar experiências semelhantes e autores que estudaram experiências semelhantes. Eu e muitos outros, né, vamos retomar um pouco a literatura a respeito do Holocausto, né, da experiência de Auschwitz, né, e na Segunda Guerra. Né? No curso da filosofia que eu dou, retomei um texto que há tempo que não lia, né, e que não achei que talvez em alguns pontos já tivesse relativamente ultrapassado, na minha área de educação e filosofia, um texto clássico, né, um célebre do Adorno, Theodor Adorno, Educação após Auschwitz. O texto do Adorno é uma conferência radiofônica, né, feita em 1966, e naquele exato momento da conferência estava ocorrendo justamente em Frankfurt, cidade do Adorno, o julgamento dos funcionários policiais, né, envolvidos com a tortura, com os assassinatos em Auschwitz. Estava naquele momento mesmo acontecendo isso. E no final desse texto, do Educação após Auschwitz, ele faz menção justamente ao testemunho de um desses policiais, né, o Wilhelm Bogar. E o Wilhelm Bogar, além de ser entre os policiais, pelo menos segundo os testemunhos, dos mais sádicos, né, ele inventou um instrumento de tortura, né, que na ditadura aqui no Brasil, a última ditadura empresarial militar, foi chamado, o mesmo instrumento do Bogar lá, como chama? Eu sei um alemão, pau de arara. Pau de arara, ele que inventou. E o Bogar, lá no testemunho, foi um processo, um julgamento longo, e o Adorno, no final do texto dele, coloca um testemunho, uma parte do testemunho do Bogar, que diz o seguinte, né, o que aconteceu em Auschwitz, né, a violência que ali houve por parte dele e de outros policiais, era uma resposta à indisciplina dos judeus prisioneiros. Então, eles, por não serem disciplinados, né, acabaram provocando a violência dos policiais. Era só uma resposta à indisciplina desses prisioneiros judeus. Então, foi necessário fazer isso. Essa era a tentativa de defesa do Bogar para a sua violência. E aí ele imediatamente defende. Aqui na Alemanha, não. Aqui nós educamos para a disciplina. Né? Educamos severamente, desde criança, né, os estudantes a aceitarem os castigos sem reagir, né? O que torna, portanto, adultos civilizados e disciplinados que aceitam a autoridade. Né? E aí o Adorno toma justamente isso, quer dizer, esse tipo de educação disciplinar a partir de castigos, né, acaba criando segundo o Adorno, ele usa um pouco o conceito do Erich Fromm, né, a personalidade autoritária, né, e sadomasoquista. Né, que ao mesmo tempo que tem uma propensão à sujeição, à submissão, né, na ambivalência do sadomasoquismo, né, tem também um desejo de poder. Vamos tratar isso com mais carinho, mais profundidade. Eu queria trazer uma qualificação das emoções, porque eu tenho a impressão que nós estamos falando, principalmente nesse período agora, do ódio. Como é que nasce o ódio nas pessoas, nesse momento, na nossa sociedade? Paulo, você quer dizer alguma coisa sobre isso?
Tem várias coisas para dizer. Mas eu não acho que seja só o ódio. Ou seja, eu acho que o ódio precisa ser analisado dentro de uma perspectiva bem complexa para a gente poder ter forma de reação a isso. Eu acho que há vários níveis, se a gente pensa um pouco nos afetos, sentimentos que definiram, né, determinadas posições, determinadas atitudes durante o processo eleitoral, são vários recortes diferentes, são muitos mesmo, né? Eu nem teria tempo aqui de discorrer sobre eles, mas eu queria salientar pelo menos 3. Um deles, que eu acho que é uma discussão que precisa ser mais aprofundada para a gente ter uma resposta mais eficaz hoje, né, é a questão que, primeiro, a gente está tratando ela como fascismo, né, como um fascismo tardio, vamos dizer assim, no Brasil. Num outro momento, nós tratamos ela como a militarização do governo. Eu acho que a coisa enraizada no Brasil não é o fascismo, não é? E, de certa maneira, não é a militarização pelos 30 anos de democracia que nós tivemos, é a milicialização. Quer dizer, o que está enraizado no Brasil, e acho que o Rio de Janeiro é um laboratório excepcional, e o Eu País tem dado grande notoriedade a essas reportagens, é que você tem um sistema de enraizamento das milícias ou dos quadros do governo que se tornaram bandidos, marginais, mafiosos, que estão tomando conta das populações muito miseráveis. Quer dizer, a miséria aí, ela é território propício para o avanço das milícias. E quando, por exemplo, Bolsonaro, né, aparece com essa coisa da campanha, nós vamos acabar com o tráfico de drogas, que é uma coisa bastante comum, mas no Brasil tem um elemento chave, na minha opinião, nós vamos atacar o tráfico de drogas para a milícia poder avançar nas drogas também, porque a milícia é gás, é segurança e gatos e outros comércios que fazem na favela, mas eles estão muito interessados e alguns grupos da milícia já estão trabalhando com tráfico de drogas, então eles disputam diretamente com os traficantes, que são os únicos que trocam tiro com a milícia, são os únicos que enfrentam a milícia. Então, isso é uma coisa muito chave, na minha opinião, a gente pensar, quer dizer, naquilo que está enraizado há muito tempo. Não é? Quer dizer, em São Paulo ainda não é esse modelo, mas esse modelo pode ser exportado, o modelo da milicialização no Rio de Janeiro para as grandes capitais, provavelmente em algum nível já vem sendo exportado, e ele se pauta, estava inclusive vendo algumas reportagens e alguns estudos, que uns estudiosos da milícia no Rio diziam o seguinte: se você tem uma região ultra miserável, né, ultra empobrecida, né, e você chega com um grupo armado, bélico, disposto a matar, não há nenhuma chance de não controlar aquela região, que é a região de Rio das Pedras, região da Baixada Fluminense. E veja que interessante, a coisa do medo, a gente está falando das ameaças e do sentimento. É um nível tão baixo de degradação social, de desigualdade, que quando um miliciano diz, olha, vocês vão votar em tal pessoa, e se vocês não votarem, eu vou ter meios de saber que vocês não votaram, as pessoas acreditam. Então, a Baixada Fluminense, 70% de votos para o Bolsonaro. Não por quê? Porque as pessoas realmente elas estão tão encurraladas, né, que elas reagem a partir do comando dado pelo Você está falando do medo. Do medo. Né? Porque o ódio, eu acho que... Qual a diferença do ódio para o medo? Então, o ódio é um afeto, vamos dizer assim, um afeto de gênese da constituição do sujeito. Né? Você pega, por exemplo, o irmãozinho maior odeia o seu irmão menor e vice-versa. Né? Quer dizer, por quê? Porque ele está se protegendo narcisicamente em favor dos seus interesses infantis naquela tenridade. O abandono do ódio e elementos dispositivos morais e éticos são coisas que vêm muito depois. Né? Mas o primeiro afeto é o afeto de ódio. Você fala, bom, uma criança de 6 anos empurra o berço do irmãozinho na escada. Não é? Por quê? Porque ela está eliminando um obstáculo. Não é um obstáculo pelo amor dos pais, por um brinquedo, pelos motivos mais banais possíveis. Então a gente está pensando, como é que a gente constrói, do ponto de vista afetivo e emocional também, que a gente pode discutir depois, né, o abandono do medo e essa palavra que eu acho que também tem que ser muito cotejada e muito bem pensada, e a coragem para o enfrentamento daquilo que se coloca como ameaça para nós. Porque hoje, eu acho até isso, a última coisinha, só para deixar também a gente conversar um pouco mais, mas a última coisa que eu queria falar nesse aspecto, hoje eu acho que a gente tem que pensar um pouco de que talvez não seja politicamente interessante nós falarmos que nós não temos medo. Nós temos medo. Né? O evento do Jean foi isso.
Eu tenho medo, eu quero viver. Eu não quero morrer. O Jean Willis, né? O Jean Willis, né? Teve que sair do Brasil. O Jean interpreta isso. Ele fala, nós temos medo e nós temos obrigação de ter medo quando nós somos ameaçados. E nós não, é isso que nós não podemos permitir, viver com medo. Então vamos pegar esse dado, vamos deixar ele registrado nesse momento, é importante considerá-lo. Mas eu queria que a Rosemary falasse um pouco da ideia do desencanto, da decepção, porque tem uma dimensão aí que é, eu aposto num candidato que me promete coisas, depois não acontece nada. Eu aposto num sistema político e depois eu vejo que os partidos são corruptos. Enfim, em que se aposta? Então começa a gerar uma espécie de desencanto, de negação do institucional, não é? Que abre espaço para as ações violentas, para a rejeição. Quer dizer, mas eu não entendo muito bem como é que se articulam essa história. Primeiro, como é que você vê a construção desse desencanto? Do ponto de vista psicológico, o que significa? Né? E como é que esse desencanto se articula com a proposta de rechaço do diferente, por exemplo, né? Eu acho que assim, o que a gente... Acho que é uma eleição para múltiplas análises e é muito interessante, né, essa aproximação do campo da psicologia, né, do campo da subjetividade para pensar a política. Né? E por que eu digo isso? Né? É muito interessante, a política ela sempre é vista como espaço, né, privilegiado da racionalidade. A gente tem várias escolas, né, de pensamento na ciência política, então como que o eleitor, né, toma a sua decisão, né, e ele pensa, ele pondera e tal, e eu acho que isso é fato, é verdade. Mas eu acho que a política ela sempre se deslocou muito, teve dificuldade de enfrentar esse debate. Quem faz esse debate talvez muito bem é o campo do marketing. Tanto é que as campanhas eleitorais, né, não só no Brasil, mas especificamente no Brasil, e a gente tem tradições de marqueteiros muito bem informados nesse exercício, são campanhas que 90% é o campo das emoções e 10% é o campo da racionalidade. Né? Então, isso é uma coisa frequente no processo eleitoral já há muito tempo. Né? Então, tudo que você explora da performance do candidato, o candidato da família, o candidato amigo, né? O candidato que vai ser o salvador da pátria, tem muitos, né? Enfim, personagens que foram construídos para as várias eleições nesse período. O que foi muito diferente nesta campanha? Porque quando nós estamos falando de marketing político, nós vamos falar das campanhas que basicamente se utilizam, tradicionalmente se utilizam dos grandes meios, TV, rádio, né? Que você tem uma comunicação que ainda é muito unidirecional, de um emissor para muitos receptores. Né? Então você tem um controle, né, por assim dizer, dessa discursividade e do que circula no campo social como pauta, como agenda das eleições, que passava eminentemente por aí e tal. O que acontece com o advento das mídias digitais nesse processo? Você vai ter uma capilarização do debate eleitoral. Né? O marketing político ele não teve a mesma performance nesse processo, e eu vou dizer isso porque eu estudo internet e política, estive em vários grupos de campanha durante o processo eleitoral e estou até hoje. E aí tem uma coisa que eu acho muito interessante, o que os dois colegas aqui trouxeram dessa coisa das emoções, que é assim, o que se criou ali é um mundo paralelo, é uma realidade paralela. Mas é real? Não,
para as pessoas que acessam ela. Por que eu estou dizendo isso? Quer dizer assim, quando a gente vai falar da desinformação, de fake news, então vou citar um exemplo que todos aqui conhecem, que o Haddad, que era candidato, quando foi ministro, tinha feito um kit gay, que era uma cartilha para ensinar sexualidade, homossexualidade para as pessoas. Então, isso durante as eleições, né, o TSE já tinha, em um dos momentos, dado uma nota, uma declaração, dizendo que isso não existiu. E eu, em campanha, né, conversando com pessoas, né, e numa vez entro num comércio e uma mulher tenta me convencer a uma dada candidatura e pega o debate do kit gay. E aí eu olhei para ela e falei, bom, mas isso está superado, isso não é verdade, não existe. Ela olhou e falou assim, existe sim, eu tenho um. E aí você vai dizer assim, e eu acho que a gente às vezes consegue perceber o que ela está mentindo para mim, ou o que é mais delicado, um papel que alguém deu na rua para ela acha que é isso. Então, quando eu digo é verdade, e para ela eu virei e falei, a senhora pode mostrar para mim? Ela está na minha casa e tal. Eu falei, não, porque... Então, percebe assim, eu falava, eu não conheço o professor e na minha escola isso não chegou. Então, eu acho que esse é um aspecto que apareceu muito e acho, né, para chegar na sua questão do desencanto, eu acho que o que foi explorado fortemente no período anterior ao período eleitoral, que eram os envolvimentos de corrupção, né, generalizado no campo da política, eles fizeram com que muitas pessoas dissessem, eu acreditei que esse ia combater a corrupção e é o mais corrupto, então agora eu vou por um outro caminho, uma outra opção. Essa realidade paralela, associada às duas fortes emoções, ódio e medo, né, elas ficaram muito presentes dentro dessa discussão. Então, e até hoje isso é assim. Então, só para finalizar, né, a gente tem um debate, uma agenda, discussão de previdência, discussão do pacote anticrime, etc. Esses grupos, essa discussão não existe. Isso não existe. O que existe? Né? Nós temos que levar a democracia para a Venezuela. Tem uma contra-agenda. E a Venezuela é o maior problema que nós temos neste momento. Posso acrescentar uma coisinha? Né? Então, assim, então isso é... Então, o que eu acho que a gente descobriu no Brasil, acho que já sabia disso em algum... A gente descobriu que as pessoas não acreditam na verdade. Elas acreditam no que elas querem acreditar. Por que elas não acreditam na verdade? Então, eu acho que tem duas coisas importantes aí. Por exemplo, quando a gente fala, a gente agora está num processo, que é um processo que eu pessoalmente estou muito preocupado e gostaria de ficar empenhado com as eleições de 2020. Né? Ou seja, se nós conseguirmos colocar milhares de prefeitos de centro-esquerda nas prefeituras, a gente vai ter uma resistência extraordinária no Brasil. Então, nós teríamos que estar já preocupados com isso, né? Porque é uma chance a médio prazo que a gente tem de produzir uma resistência importante. Mas dentro disso, estou chamando a atenção para as coisas dos prefeitos, porque sobretudo as esquerdas, nós temos que... Porque a esquerda sempre falou de uma maneira um pouco jocosa, de votou nele porque ele deu uma bota para ele, votou nele porque ele deu a caixa d'água. Agora, o que a gente tem visto, tenho começado a pensar em algumas pequenas cidades, né? Por que a pessoa vota porque deu a caixa d'água? Porque experimenta você não ter uma caixa d'água em casa. Experimenta você não ter um segundo calçado para o seu filho. A gente está muito longe dessa discussão. Por isso que isso tem uma eficácia extraordinária. E as pessoas, elas também estão, como sempre, votaram naquilo que a gente pensa. Bom, qual foi o grande ganho dos governos do PT? As políticas eficazes. As políticas que incidiram na vida das pessoas, que mudaram a vida delas. Então, Paulo, mas eu vou insistir na ideia da pergunta, assim, a questão da verdade. Por que não tem importância a verdade? Então, porque a verdade ela começou a ser pautada muito longe das necessidades primárias das pessoas.
Os jornais, você sabe disso, estão muito longe da necessidade das pessoas. As pessoas não têm jornais. Então elas preferem, por exemplo, uma coisa que o Bauman fala que eu gosto muito, né? As pessoas, elas gostam muito de organizar o mundo dicotomicamente. Por quê? Porque é muito mais cansativo você ficar complexificando o mundo e as coisas. E nessa complexificação, que é uma coisa das esquerdas e parte dos acadêmicos, não é? Você foi ficando muito distante do que realmente é relevante para cada uma das pessoas, numa situação de urgência, de iminência, de morte, de ameaça. Se nós não conseguimos pensar isso, se nós não conseguimos dar uma resposta, que eu acho que tem que ter um índice de eficácia, nós vamos perder uma eleição atrás da outra. Resposta para as questões materiais. Materiais, né? Porque essas questões materiais, né? O que é o programa Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida? Você tem uma política que chama Housing First, né, que é uma política que estava sendo aplicada no braços abertos, etc. E tal. É uma coisa elementar, né, que as pessoas discutindo, aplicando políticas públicas e tal, constataram, mas é óbvio. Né? Se você não tem um lugar para voltar, você não tem nada, você não tem nenhuma possibilidade de nada. Então, primeiro a moradia, não é? E depois a gente vai pensar no resto, acho que... Paulo, mas, Paulo, eu acho que, infelizmente... mas desde a redemocratização, e, portanto, um pouco Itamar, e Sarney, Fernando Henrique, Lula e Dilma, né, ocorreram mudanças lentas, essas que você falou, por exemplo, né, dos programas sociais que incidiram diretamente nos problemas imediatos da população e tal, mas uma agenda, né, mais ampla, né, de mudanças muito interessantes, mais humanistas, com relação à educação, com relação a LGBTs, com relação, né, às questões dos negros, né, e na campanha, pelo menos, do candidato vitorioso a presidente, uma crítica generalizada e de alguma forma endossada pelo seu eleitorado, né, contra a maior parte dessas mudanças, contra todos os avanços que foram... Quer dizer, ou seja, intencionalmente, portanto, quer dizer, além de votar numa figura com uma imagem claramente autoritária, né, prometendo mudanças, né, à força e expulsão de grupos contrários a ele, do país, e está, de alguma maneira, de fato, conseguindo promover isso, ou prisão, né, arbitrária dos grupos que são contrários, né, um retrocesso mesmo. Né, um claro retrocesso. Isso está, concordo também com você, né, então um uso muito eficaz das mídias eletrônicas, né, da criação de símbolos, de referências próprias e tal, pelo candidato e familiares, né, mas ao mesmo tempo uma agenda bem clara de retrocessos. Não, mas Paulo, assim, o governo em eleito... valores, né? Em valores sociais, e em conquistas. Sim, mas alguma coisa foi feita nesses 30 anos. Sim, exatamente. Né? Então, esse governo não é o governo da maioria do povo brasileiro, é o governo que ganhou. Né? Então, algo foi feito. Sim, né? sim. Mas o que assim, é uma coisa problemática. Tem um dos problemas, na minha opinião, pessoal, né? E posso estar totalmente errado, por essa dificuldade da rearticulação ou da articulação das esquerdas, é que nós, por exemplo, e boa parte da esquerda que foi trabalhar nos governos, nas prefeituras, etc. e tal, nós não temos problemas imediatos. Nós não temos. O problema imediato é se vai ter água na minha casa, é se eu vou comer amanhã, é o policial que está entrando para pegar meu filho pelo cabelo e batendo no meio da favela. Quer dizer, esses são problemas imediatos. A gente estava numa discussão outro dia, que a gente estava com essa questão da ditadura, né, durante as eleições, ditadura, né, vai voltar a ditadura. O pessoal, alguma parte das pessoas, né, moradores, né, de regiões muito pobres, diziam, cara, a polícia entra na minha casa, pega todo meu filho dia, pelo cabelo, joga na rua e espanca. Vocês estão falando do quê? Então, mas aí eu volta acho que da ditadura. Eu acho que uma coisa, o Paulo tem razão, quer dizer assim, há um certo hiato ou um certo abismo de compreensão do que é essa realidade concreta, e no caso da violência nas periferias, isso é uma coisa muito clássica, principalmente quando a gente vai atuar nas questões de direitos humanos e tal. Eu viro e falo assim, escuta, você vem aqui falar de ditadura, mas assim, nossa ditadura nunca deixou de existir. Nunca deixou de existir. O senhor citou o livro, A Violência no Coração, de 2005, né? Eu estava tentando entender por que, a despeito
de todos os estudos fabulosos em antropologia urbana, sobre segurança urbana, excepcionais, que a gente fala o seguinte, em termos de segurança urbana, não precisa inventar mais nada, é só aplicar o que já foi estudado. E nunca é aplicado, por que isso não era aplicado? Tentando entender as razões, vamos dizer assim, inconscientes disso. Porque nós sabemos para onde ir, sabemos o que fazer, mas nós não fazemos. Né? E uma das coisas interessantes, não foi nem uma conclusão, mas foi uma pista que foi dada naquele momento, daqueles estudos, é exatamente essa. Quer dizer, existe, quando você está numa posição que eu chamava de extrema sobrevivência, de pulsão de sobrevivência, que a gente fala assim em psicanálise, né? Quando você é empurrado para sobreviver de modo continuado, que não é o nosso caso aqui, não é? Todos os seus recursos psíquicos se voltam para a sobrevivência. Boa. Todos. Então, entre eles... Monopoliza... Entre eles a simplificação do pensamento. E entre eles o dispositivo da violência. Porque a violência é uma solução rápida para necessidades. Né? Eu tenho fome, eu roubo da pessoa. Pois é, mas nós temos aqui um diálogo entre questões estruturais brasileiras e o momento particular que nós vivemos. Essa condição de excluído das nossas periferias das cidades, nós temos 60% da população brasileira que não ganha um salário mínimo. Né? Quer dizer, isso é um dado estrutural, vamos dizer, que tem sido contido à base da violência né? E ao controle dessas áreas. Mas há uma superveniência. Além desse dado estrutural, hoje você tem um fulano que vai e mata facadas o Moa, porque ele é defensor do PT. Quer dizer, tem uma polarização que não estava presente antes. Né? Como é que constrói isso? Quer dizer, além dessa questão estrutural, com certeza, que a gente precisa construir, né? Os elementos que vieram a favorecer, vamos dizer assim, a escolha eleitoral que foi dada, tem uma construção aqui, que eu poderia citar a Cambridge Analytica, dizendo, olha, eles foram pegar o que cada um espera, né? Mas poderia citar o desencanto com a política, né? Mas aonde que a gente tem, do ponto de vista, vamos dizer assim, das emoções, a cristalização disso nesse momento? Eu acho só de uma coisa assim, que é interessante, quando ele recupera os elementos do Adorno, desse período e tal, uma das coisas que eu acho que é interessante entender, que é clássico desse período, e eu, pelo menos, uma das coisas que me chamou a atenção nesse processo eleitoral, que é a necessidade da criação do inimigo comum, ao qual todos os cidadãos de bem devem se unir para enfrentar, para combater. Isso, e aí que foi a questão... Cria uma unidade, né? Cria uma unidade, uma fala, tudo bem, mas assim, para as pessoas é isso, né? Ao ponto de, por exemplo, muitas vezes pessoas chegavam e falavam assim, mas existe diferença entre fascismo e comunismo? Então, assim, e é uma coisa que eu entendo, a gente se surpreende por estar muito envolvido nesse debate, mas não existe para... Né, uma parcela significativa. Então eu vejo que mesmo pessoas oriundas dessas classes, né, oriundas dessa condição de vida absolutamente vulnerável, abraçaram isso porque acreditaram que aquele inimigo comum, que era o corrupto, que era o vermelho, que era, né, ao eliminá-lo, porque não era combatê-lo politicamente, né? E é o que acontece com o Moa, efetivamente, e o medo que o Jean Willis tem, e tantos outros, era já um passo para me proteger. Esse foi um dispositivo, assim, eu até gostaria de entender isso do ponto de vista psicanalítico, porque politicamente foi o debate que nós enfrentamos. Por isso que várias argumentações que se buscava, né, para tentar enfrentar isso, por exemplo, a coisa dos programas sociais e tal, e aí você percebia que assim, as pessoas não reconhecem que isso é política pública, isso são méritos meus, que é o discurso que o neoliberalismo vem fazendo. O mérito é meu, eu sou o empreendedor. E ele acha que esse empreendedor, né, o coloca num lugar privilegiado. Você fala, mas você vende água no farol.
né? Que é, porque é o destaque para quê? E aí o ódio, que é o ódio de classe, tirar esse reconhecimento. Então eu deixo de me identificar com aqueles da minha condição, que comungam desse mesmo, e isso eu vi muito frequentemente, enfim, durante a campanha. Olha, nenhum de vocês falou da televisão, né? Eu fico olhando impressionado a programação da TV aberta, que é o bandido fugindo do mocinho, né? Quer dizer, é o da Atena e são esses programas todos que geram insegurança, o medo, uma situação de constante ameaça, né? Que faz com que uma classe média aceite, por exemplo, o extermínio sistemático da juventude negra. Exatamente. Né? Aí eu me lembro da banalidade do mal, da análise. Quer dizer, é tão comum fazer isso que deixou de ser ruim, né? Acostumamos. É isso, eu acho que a gente está vivendo não só... já estamos vivendo isso num período do impeachment, até anterior a isso. Mas não só um medo generalizado, né, e com novas nuances em grupos sociais mais diversos, até as pessoas mais ricas nos seus condomínios protegidos, as pessoas nas favelas, nas pequenas comunidades, também cercada de violência, outras violências e tal, né? Como também uma explosão de ódio, que você começou, né, o debate falando sobre ele. Parecia que estava na rua, cotidianamente, né? Desde das relações as mais agressivas e ásperas e gratuitas, né? Até de briga. Parece que as pessoas estão a ponto de entrarem em todo momento em conflito. Tem familiares que não se falam mais por causa da eleição. Né? Não, das relações na rua, no cotidiano, além dessas relacionadas diretamente às posições políticas, as mais diversas, no ônibus, no farol, no trânsito, na calçada, né? A gente está vivendo um mundo de uma aspereza, de uma rudeza muito grande. Isso aí, Paulo, você está falando isso e o Silvio está falando, as famílias não se conversam, mas durante o segundo turno a gente estava dando aquele curso de Direitos Humanos no SESC, né? E aí as pessoas começaram a falar, tive brigas, não vai ter mais Natal, etc e tal, que é o menor dos problemas, né, a princípio. Mas aí a gente entrou numa discussão assim, uma filha brigou com o pai, eu falei assim, numa situação de perseguição política, se o Estado fosse até seu pai perguntar sobre você, ele te denunciaria? E ela falou, denunciaria. É aí que a coisa bate, entende? É essa transformação chave, né? Falar, mas também ficou com aqueles comunistas, mas também ficou indo em passeata, também ficou dando mole, é aí que essas pessoas se tornam instrumentalizáveis, né? E uma coisa que eu queria voltar na questão do Silvio, que é essa ideia, né, dos conflitos interpessoais, como sempre houve no Brasil, né? O Brasil é o país que mais mata por arma de fogo no mundo, o Brasil é o quinto país de feminicídio, o país que mais mata jovens negros de baixa escolaridade, moradores das periferias de sexo masculino, enfim. O Brasil é uma festa em termos de matança, sempre foi, né? Mas a gente viu mais conflitos oriundos da dissensão política eleitoral. Isso a gente viu mais, mas continuou, né? O Brasil continua matando como sempre. Isso é interessante porque, na minha opinião, o que aparece como um convite muito explícito, né, ao laissez-faire, que essa família, mas especialmente o atual presidente da República, vem convidando há décadas, é que nós nos utilizarmos de mecanismos infantis para enfrentar os conflitos é uma coisa normal. É o que a criança faz com a outra. Ela briga com a outra, ela bate na outra. Ela empurra, ela joga na piscina. Ela faz... Então, o que a gente está vendo, e aí a gente está vendo Rede Vivo na família. Aí a família. É um bando de moleques, não é? Voltando atrás, mandando atacar a Venezuela. Não gostamos da Venezuela, vamos invadir. Quer dizer, soluções que são de natureza infantil. As crianças fazem isso. É assim que elas agem, é assim que elas solucionam conflitos, né? Então, o que houve com essa eleição, isso é o mais desastroso para boa parte da população, é que
é um presidente que vai proclamando, desde quando era deputado federal, que as melhores soluções para dirimir conflitos são soluções infantis. Autoritárias. Infantis. O autoritário aí é infantil. Vai lá e bate, vai lá e mata, vai lá e acaba com ele, vamos acabar com isso daí. Sim. Né? É a grande frase, quer dizer, qual a fórmula mais fácil de você acabar com o conflito? E ao largo da justiça e da lei, né? Sim. Mas vem cá, isso não é internacional? Essa situação de infantilização, vamos dizer assim, da política? Eu acho que mas nós temos um caso muito mais agravado aqui, porque de não alguma só maneira das relações humanas. e nós somos campeões, né, Silvio, disso há décadas. E de fato os nossos dirigentes são infantis mesmo. Eu acho que é articulado, quer dizer, uma situação em tendências, né, internacionais, mas quando articula com a cultura social e a cultura política arraigada e tal, é um negócio, e não vai ter um Supremo, né? A gente está nessa para dizer assim, menino, não pode bater nele. Não vai ter um Supremo para fazer isso. Porque aí... Um dos artigos que eu me referi do livro que vocês produziram, eu não me lembro o nome da pessoa, da autora, é uma mulher, mas ela fala no ódio de classe, no ódio de projeto popular e democrático, no ódio à diferença, né? Quer dizer, vários tipos de ódios conformando um cenário geral, né? E eu imagino que cada um desses ódios tem também os seus fundamentos diferentes do outro, né? Por que nós temos que combater o LGBT, né? Por que nós temos que combater, né, o negro na sua discriminação? Enfim, quer dizer... Por que elaborar políticas de cotas e por aí afora? Eu Então, acho que, pelo jeito, não só o ódio, mas eu ainda o estou no ressentimento. diagnóstico, ainda não estou na fase de tentar superar isso aí, né? Mas como é que a gente consegue identificar esses ódios para poder trabalhá-los? Sem identificar, a gente não trabalha. Mas você sabe que eu por exemplo, tem umas definições importantes sobre o ódio, principalmente na psicanálise, que é a seguinte: o objeto odiado, vamos pensar, objeto pobre, objeto gay, objeto trans, não é? Ele é um objeto que ele precisa existir para ser permanentemente vilipendiado. Então, a gente nunca vai acabar com os gays, a gente sabe disso, nunca vamos acabar com os pobres, eles precisam existir, não é? Ou seja, o ódio ele trabalha num nível de preservação do pobre, precisa existir miserável. Para quê? Para ele ser constantemente vilipendiado, constantemente massacrado, constantemente judiado. Quer dizer, essa é a questão que está em jogo no ódio. Por isso que o ódio não é vamos matar todo mundo, essa é a questão. Vamos matar alguns. Porque eles precisam existir. Eles precisam existir. Para que a gente possa espiar a nossa violência, para que a gente possa espiar a nossa crueldade. Onde a gente vai espiar? Entre nós, não. Espiar neles. Nesses que são objetos naturais do ódio. Então, quer dizer, eles não existem, os atuais governantes, sem que exista esse ódio. Exatamente. Sim. É um convite à criação de objetos de ódio. Há uma parte que a equação não fecha. Da sua fala, Paulo, consigo compreender perfeitamente uma certa classe média e classe média alta que optou por essa figura política, como poderia ter optado pelo menos politicamente por outros candidatos com propostas econômicas semelhantes, neoliberais semelhantes, mas com figuras não tão autoritárias, né? Então, mas e as comunidades, os pobres e tal, por que teriam votado nele, ou uma parte grande? Quer dizer, eu entendo, né, no início da sua fala, né, que as milícias consigam eleger nas suas pequenas comunidades vereadores, deputados e tal, né, porque, né, um toma lá da cá, chantagem, né, ameaça, isso tudo é compreensível. Mas por que uma parcela grande da população pobre, né, diz o Silvio, 60%, mas, que Paulo, sequer tem um salário mínimo, mas uma parte grande tenha votado nessa figura? Duas coisas. Na Baixada Fluminense, 70% foram Bolsonaro. 70%. Massacrante. E a outra coisa que você falou que é interessante é que o ódio ao PT. Eu fiz, né, todos nós fizemos campanha. Nós vimos, né? Quer dizer, a dificuldade
estava em votar no PT. Você Um até convencia a não votar no antipetismo, Bolsonaro. assim, Né? Então, o ódio... antipetismo. Não, isso Né? eu já esperava. Mas aí votar nessa figura autoritária... Não, mas é um voto contra. É um voto contra. Não era um voto a Mas favor. tinham nenhum outras voto a opções, favor. várias opções contra. Tinha, mas não no foram segundo turno. capazes de Estou falando no captar. segundo No turno. segundo turno, Né? com É um voto certeza. contra. Todos nós que fizemos campanha vimos isso. Nós somos em lugares, né, de populações muito pobres. E nós vimos que era um voto, nesse sentido, um voto de ódio. Né? Porque não é um voto a favor, exatamente. Ninguém. Aí você falava das coisas do atual presidente, todo mundo falava, é verdade, isso acontece mesmo, e iam sendo convencidos. A hora que você ia transladar o voto por outro candidato, falou, não, aí não, de jeito nenhum. Então, você está dizendo, o voto foi pelo fígado, né? Quer dizer, pela insatisfação, pelo desencanto, pelo ódio, né? E toda a propaganda que foi feita para estimular isso. Exatamente. E toda a A propaganda. começar pela Lava Jato. Eu acho que esse é esse terreno, ele vem sendo semeado há pelo menos 2014 para cá. Sim, sim. Inclusive é muito interessante porque logo depois Conta do como resultado, é que ele vem sendo semeado, Rosemary, eu acho você que tem tem assim, experiência nessa área. Então, acho que aí tem várias autoridades políticas com papéis muito importantes nisso, porque se a gente for lembrar, quando sai o resultado, né, da eleição da ex-presidenta Dilma, né, ato contínuo, o candidato que foi derrotado, que foi Aécio Neves, ele não só não reconhecia, ele chegou a comemorar, lembram-se disso, por alguns minutos, achava que tinha sido eleito, e ele chama o impeachment. O impeachment começou a ser trabalhado, desenvolvido a partir daí. E ele foi muito, por isso quando se fala da Lava Jato é muito interessante, quer dizer assim, toda a forma como, né, o atual ministro da Justiça trabalhou a explicitação, quer dizer assim, de quem que inventou a corrupção no Brasil, foi o PT. Não existia corrupção antes do Partido dos Trabalhadores. Então, o antipetismo, né, que ele já teve outras caras em outros momentos históricos, né? Mas, assim, nesse momento, essa questão da corrupção, ela gruda nessa imagem, né, ao ponto que era impossível qualquer tipo de debate. E aí vem, né, grupos de direita e de extrema direita que começam a ser criados nesse período, que não se identificavam com os grupos existentes, grupos mais extremados, por assim dizer, e começa, né, a trabalhar e a colocar toda essa carga na Dilma, que era a figura mais importante, mas não era suficiente o impeachment da Dilma, porque ainda tinha um obstáculo que precisava ser, né, removido. A prisão do Lula. E aí vem a prisão do Lula. Então é interessante, claro que tem muitos elementos aí nesse processo, e aí parte de uma direita, inclusive eu já vi alguns autores dizendo, não foi a esquerda que perdeu, foi a direita que perdeu as eleições para a extrema-direita nesse país, porque ela foi alimentando isso, só que ela também foi tragada por esse processo, e ao ponto de não conseguir se diferenciar e ir junto nessa avalanche. E um complemento a isso, assim, é que você vê, né, o atual presidente, ele passou décadas incitando crimes. Exatamente. E jamais foi punido. Crimes hediondos, ele incitou tortura, ele incitou estupro, ele incitou banimento do país, que é proibido pela Constituição. Banir brasileiros, isso não existe. E em nenhum momento foi punido. Então isso cria um clima, né? Tipo, deixa ele brincar.
Era esse o clima. Ele citou Não o estupro levar- de uma deputada federal. Não foi levado a sério. Não foi levado- foi é uma levado a criança, é sério. uma criança. Olha que Criança engraçado. com 59% de apoio da população, hoje, né? Sim. E essa identificação que se cria é muito interessante, porque ele é muito natural. Sim. Né? Não, Que é um, e ele chama, né? ele é uma criança que chama os filhos de garotos. De garotos. Senadores federais. Homens de deputados. 40. São crianças brincando, veja que interessante. Né? São inofensivas, olha aí, inofensivas. Então, nós estamos, nesse momento, nós estamos dizendo assim, existe um mundo que pode ser de verdade, pode ser de fake news, mas é um mundo que corre, de alguma maneira, em paralelo com a realidade da sobrevivência cotidiana, do trabalho e tudo mais. Né? E esse mundo prevaleceu numa fase de alto desemprego, numa fase de restrição de direitos, né? Numa fase de fechamento do espaço público. Né? O Jacques Rancière, ele fala assim, você só consegue enfrentar essas fantasias se você tratar do real, um pouco como você está apontando. Quer dizer, então o que seria a maneira de dissolver, vamos dizer assim, esse ódio? Né? Seria tentar mobilizar para defender a previdência, para defender o emprego, para defender, enfim, os direitos, as né? mulheres. Bem concretos, não é? Na formulação genérica. Concretas. Né? É isso que faz dissolver o ódio? Então, você vê a eleição no Partido Trabalhista na Inglaterra, né, que teve uma coisa... Jeremy Corbyn. Joe Corbyn, né? O que ele fazia? Propostas concretas. Né? Ele ia no palanque, ele falava, nós vamos fazer isso, nós vamos dividir, não vai haver mais taxa para a universidade. Ele foi atirando em pontos que incidiam, né? E a gente pensa, bom, culturalmente a Inglaterra até é muito diferente do Brasil, as pessoas têm possibilidade de estudar, etc. Mas ali é a mesma coisa, né? E assemelhado a isso, o que a gente fez no Brasil há muito pouco tempo, as pessoas do Partido Trabalhista, apoiadores dele, falaram, nós somos em cada pub da Inglaterra, num período de internet, na Inglaterra, entregar um folheto e falar, cara, nós vamos fazer isso. Cada pub inglês nós fomos. Virou uma coisa surpreendente, né? Que é a grande vedete hoje, né? Na política inglesa. Então, a gente tem o que aprender com uma esquerda também que está fazendo coisas interessantes. O Caris, o Bernie Sanders. Sanders, A plataforma caso. dele é: vamos dobrar o salário mínimo de 7,5 dólares por hora. Vejam bem, o salário mínimo lá, entende? Para 15. Né? Vamos anistiar a dívida dos estudantes universitários. Vamos fazer a universidade gratuita. Quer dizer, é uma agenda que todo mundo entende. Né? Todo mundo entende. Eu estava brincando, né? Um prefeito falando, nós vamos dar caixa d'água para todo mundo. Cara, isso tem para impacto. complicar, qual foi a agenda social do candidato vitorioso, além da segurança e da expulsão dos comunistas e da perseguição às minorias? Qual foi a agenda social dele? Qual foi o programa social dele? Ele foi eleito sem prometer nada. Nenhum programa. Nenhum programa. Isso é verdade. Só, aí concordo com o Silvio, a base do ódio. A base do ódio. Ele, seria até injusto, não, mas ele tem um programa civil. Agora começam a apresentar vídeos, manifestações antigas dele, até contra uma rigidez de reforma da Previdência e tal. Mas ele não fez promessas. Ele foi eleito com nada. Eu acho que a gente... Ele foi eleito graças, minha posição, graças a conseguir deixar bem clara a figura autoritária que ele representa. Eu acho que tem isso. E policial. Mas tem um ponto só importante que a gente não está colocando aqui, que mexeu muito e ajudou, né, a edificar essa imagem esvaziada, que é o atentado. O atentado que ele sofre, não vou debater sofreu ou não sofreu, né? Porque tem gente que está se debruçando sobre isso, assim, isso é fato, ocorreu, as pessoas viram, e é interessante. Quando eu falei o marketing político não atuou na campanha, no horário eleitoral gratuito, era isso que eu estava me referindo. Mas ninguém teve mais exposição, e uma exposição vitimizada, acho que vocês podem até abordar isso melhor do que eu, do que aquela pessoa.
Então ele queria nos tirar deste inferno que os comunistas nos colocaram, tudo isso, e corruptos, e, né, etc. E olha o que ele sofreu, né? Um pouco até aquela imagem, né, associando a Cristo, né, que né, entregou a sua vida por nós e tal. Isso produziu um efeito muito forte, né, ao ponto de, eu penso, de ser desnecessário isso que nós estamos falando dessas propostas concretas e tal, porque aquilo era naquela coisa que a gente fala, roubou a cena. E acho que isso se articula, né, o que o Paulo fala, e ele tem razão num certo sentido, mas num outro sentido, algumas das propostas do Bolsonaro, elas colocam a solução na mão do cidadão. Eu vou te dar uma arma para você se virar. Que é o segundo problema mais preocupante no Brasil, a segurança. Então ele fala, eu não vou resolver, mas eu vou te dar uma arma para você resolver. E essa cena é muito interessante, porque hoje ela se coaduna com, se Bolsonaro estivesse armado, vejam como fica vulnerável uma pessoa sem arma. Como o Flávio Bolsonaro falou da mulher que foi espancada. Se ela tivesse armada, e é de uma eficácia isso, para o cidadão comum. Né? Eu não vou fazer nada, não vou ter política de segurança nenhuma, vou te dar uma arma para você se defender. Ao ponto de, né, nas igrejas que tem todo um discurso mais forte, né, de amor ao próximo, né? Então, né, assim, para muito próximo são cidadãos. E aí, e o que nós vimos cenas, muitas cenas em várias igrejas, das pessoas fazendo uma coreografia de campanha que era cantando hinos religiosos e tal. E aí a gente fica um pouco, né, sem entender como esse amor ao próximo, mas essa eliminação, né, um paradoxo. Vocês estão trazendo para a nossa conversa a questão dos evangélicos. Né? Quer dizer, eles foram determinantes na eleição do Bolsonaro. E eles estão... Retomando, desculpa só te interromper, mas são os dois programas básicos da TV aberta, né? De criminalidade e tal, da TV. E igreja. E as igrejas. E a igreja. Né? Quer dizer, os evangélicos, nem todos são fundamentalistas, nós temos também a frente dos evangélicos pela defesa dos direitos, nós temos várias iniciativas importantes, mas a grande maioria das igrejas neopentecostais, né, estão apostando no Bolsonaro. Sim. Se mobilizaram para isso. Sim, fizeram uma aliança de comunicação, a Record, por exemplo. Né? Quer dizer, nós vamos continuar vivendo num mundo fundamentalista? Mas você sabe que tem uma coisa que enfim, nós nos achamos muito inteligentes em geral, né? E eu acho que nunca foi tão importante a gente ter soluções inteligentes. Nós passamos anos falando, o povo não é bobo, fora a Rede Globo. Quem deu tombo na Globo? Foi a direita. Quem tirou a condição da Globo eleger presidente? A direita. Inclusive, eles se apropriaram dessa bandeira contrária à Globo, todos os grupos deles. É isso. Exatamente. E reproduzem esta expressão como deles. Se apropriaram do discurso da esquerda e tombaram a Globo mesmo, né? E uma coisa que a esquerda passou décadas repetindo e não teve uma solução para isso. A Globo errou completamente o time, né? Quer dizer, eles acompanharam, né? Deram uma cobertura fantástica para Lava Jato. Estamos lá indo prender o Lula e o helicóptero voando e agora tudo se resolve, o camarada vai para cadeia e tal, não sei o quê. E foram tomados para trás. Né? E a despeito do maravilhoso diploma, dos jornalistas livres, do Intercept, a despeito de todas as coisas incríveis que apareceram nas mídias sociais, né? E na imprensa livre. A despeito disso, não fomos nós que dobramos a Globo. Gente, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria pedir a cada um de vocês que fale uma fala meio conclusiva de 1 minuto, não mais que isso, né? Para que a gente possa se despedir do nosso telespectador. Silvio, queria agradecer muito o debate, precisava de mais tempo e outros debates para poder desenvolver. Começamos a esquentar agora. Eu queria falar que estou muito pessimista.
O Paulo já sonha com perspectivas para a próxima eleição para as prefeituras e tal. Eu comecei a falar, retomando lá o autoritarismo e tal. Mariana Chauí, uma filósofa muito importante, sustenta que a gente vive numa sociedade com um perfil autoritário, com pessoas autoritárias. E eu acho que não só esse candidato ganhou essa eleição, mas outros futuros, mais populistas, menos populistas, mais militares, menos militares, né, acho que por muito tempo ainda vão ter respaldo nesse país. Obrigado. Rose? Bom, também agradecer, acho que é um debate para ficar horas e anos, enfim, né? E eu acho que, de fato, nós levantamos alguns pontos importantes, embora eu acho que é uma eleição que ainda precisa de muitas outras análises e interpretações. Eu concordo muito com o Silvio, a necessidade de diagnosticar até para poder ver como, né, essa preocupação do Paulo de buscar, né, uma ação efetiva, e eu acho que o inverno vai ser longo. Eu tendo a concordar com o colega aqui. Bom, eu agradeço muito, Silvio, né, dizer que eu sou fã do Diploma desde o começo, quando lançou, eu lia e achava as reportagens sempre incríveis. Fico feliz que haja uma TV agora de transmissão junto com a TVT, uma congregação, né, de redes e de esquerda. Acho importantíssimo, temos que acentuar isso. Eu na verdade, eu não sei se é um pessimista, quer dizer, claro, a gente tem muito medo de tudo que pode acontecer, nós não queremos, né, que aconteça o pior para o Brasil, mas eu vejo muitas arestas, vejo muitas possibilidades. Agora, o que eu acho também é que, e vejo isso inclusive na universidade, tá, que todos nós precisamos dar um passinho à frente, né? Todos nós, não vai bastar mais para nós intelectuais apenas pensarmos, escrevermos, nós temos que dar um passinho à frente no ativismo para os que fazem isso, que não fazem isso, né? As pessoas que são de esquerda, votam na esquerda, precisam dar um passinho à frente, ou seja, se isso acontecer, eu vejo esperança no Brasil, e vejo muita esperança nas eleições de 2020, caso consigamos nos articular. Bom, muito obrigado a vocês, né? Foi super importante ter a contribuição de vocês para a gente compreender um pouco melhor a situação que nós vivemos. Não dá conta um programa só, mas vamos trazendo alguns elementos. E quero agradecer também a você que nos assistiu e dedicou o seu tempo para acompanhar nosso debate, nossa reflexão. Muito obrigado. Aguarde que tem mais.